Cadê minha unha? Aí, perfeito. E aí, gente, tudo bem? Tô com medo de não dar pra me ouvir. Com esses pássaros gritando, com esses barulhos aqui. Ah, com meu celular caindo. Oi, gente, tudo bem com vocês? Faz muito tempo que eu não faço vídeo aqui. Eu acho que pelo menos uns 3 anos, né? Eu sei, muito tempo. Dessa vez, eu tô fazendo esse vídeo pra dar uma contextualizada sobre o que aconteceu durante esses 3 anos, né? Porque eu tenho vontade, né? É o meu foco agora, fazer vídeo com frequência, né? Pelo menos uma vez na semana, 2 vídeos na semana, não sei ainda o que eu puder fazer, né? O mínimo eu queria pelo menos um por semana, né? Vamos ver se vai ser possível. Então, e o meu foco aqui com esse canal é realmente ter essas memórias guardadas, né? Sobre tudo que eu tô vivendo aqui, sobre todas as minhas experiências. Então eu quero ter esse vídeo pra dar aquela contextualizada, pra não ficar aquele corte seco de eu estava sendo au pair em 2022 e de repente, pá, 2025 eu tô aqui de novo. Então, pra quem não sabe, sim, estou aqui nos Estados Unidos de novo, fazendo o programa de au pair de novo. É a minha terceira vez fazendo o programa de au pair, sim, tenho muita experiência agora. Não sei como eu ainda estou nesse programa, mas eu ainda estou. Então, eu quero dar essa contextualizada sobre tudo o que aconteceu. Então, vamos dar uma resumida sobre a minha história. Pra quem não sabe, né, eu fui au pair em 2020 até 2022, então eu vim em plena pandemia. Tô com medo desse evento não estar dando pra vocês me ouvirem. Eu espero que esteja dando, porque eu não quero ter que voltar aqui pra gravar de novo. Eu fui au pair aqui em 2020, vim pra cá em 2020, durante a pandemia, vim com um visto de exceção, porque minha host family, eles eram, os dois, né, o pai e a mãe, eles eram médicos, e a mãe principalmente estava ali em linha de frente com os pacientes de Covid, então eu consegui esse visto de exceção, vim no meio da pandemia, vim no meio do lockdown, então assim, foi uma experiência, digamos que os primeiros 6 meses foram bem difíceis pra mim, porque eu fiquei presa em casa, não fiz nada, não consegui ter realmente o que o programa proporciona pra gente, né, que é a experiência de viajar, de conhecer pessoas, de aproveitar. Então eu não tava tendo isso, eu só tava tendo a parte de child care, né, de cuidar de criança, que não é só o foco do programa, né, não é só sobre isso o programa. Então, assim, eu gostava da minha família, né, tinha muitos pontos que, com relação ao programa, hoje em dia eu não iria pra uma família como a deles, como eu trabalhava de fim de semana, minhas folgas, então, eram durante as semanas, eram horríveis, né, e ainda nem eram dias consecutivos, era tipo... Eu não lembro os dias, mas era, sei lá, acho que segunda e sexta. Então, assim, eram uns dias péssimos. Claro que eu tinha um fim de semana off no mês, que era obrigatório, né? Mas, tipo, eu nem tinha pra onde ir, porque eu não tinha carro, eu não dirigia, eu não tinha amigos perto, eu morava no meio do nada e eu cuidava de 3 crianças. Então, assim, muitas coisas que, tipo, hoje eu já descartaria na hora se eu visse uma família como eles, né? Eu não aceitaria uma família assim, porque esse programa não é sobre cuidar de criança apenas. É um programa pra gente ter essa troca de cultura, pra gente aprender, pra gente viajar, pra gente conhecer pessoas, pra gente aproveitar. Fico com isso na cabeça do tipo, cara, esse programa é pra gente, a gente pagou pra estar aqui, né? Então, eu tento focar sempre nisso quando eu for quando procurar uma família, né? Eu acho que é muito legal. Porque assim, eu mesma acabei caindo numa família ruim. Mas a gente vai chegar lá. Porque, gente, eu tive rematch, tá? Eu tive rematch nessa vez que eu estou aqui agora, né? Porque, pra quem não sabe, eu estou sendo au pair de novo aqui nos Estados Unidos pela terceira vez, né? Então, assim, eu tive rematch, vou chegar lá, vai ter um vídeo sobre isso. Então esse vídeo aqui é só mais pra contextualizar. E como é muita coisa pra contar, então assim, eu vou aqui provavelmente jogando informações assim que eu não deveria estar jogando ainda, mas é pra vocês entenderem o contexto, né? Então eu fui au pair aqui em 2020, os primeiros 6 meses foram péssimos. Depois de 6 meses, uma amiga minha embarcou, que é a Fabi. Foi aí que as coisas começaram a melhorar um pouco, eu comecei a sair com ela, eu ia pra downtown com ela, a gente ia viajar, a gente ia pra show, a gente aproveitava, né, a gente ia... Ela também gosta de K-pop, né, então pra quem não gosta de K-pop, adora a cultura asiática, né? Durante os últimos meses que eu tive nessa minha primeira família, a gente aproveitou bastante, a gente foi no Lollapalooza, a gente saiu, a gente aproveitou, ela pintou meu cabelo, então assim, eu tive experiências maravilhosas, foi incrível pra mim. Foi aí que eu comecei a entender sobre o que o programa é, né? Que, tipo, não é só sobre você ficar presa em casa trabalhando. Eu decidi, então, no meu segundo ano, trocar de família. Troquei de família, foi a melhor decisão que eu fiz. Tive uma experiência incrível, minha família era incrível, a bebê que eu cuidava era maravilhosa, que era a Leninha. Tem vídeos aí pra vocês, tem 2 vídeos, eu acho.
porque eu não gravei muito, né? Mas eu tenho 2 vídeos cuidando dela, tenho também um vídeo cuidando das minhas 3 crianças, quem tiver interesse depois pode ir lá ver. Então assim, eu tenho essas memórias maravilhosas, meu segundo ano foi perfeito, fiz amizades incríveis, a minha família era incrível, como eu falei. E eu sinto muita saudade, e quando o meu programa se aproximou do fim, eu tinha muito a mente de ficar aqui. Tava meio que tudo certo já, tava pensando em, né, continuar estudando aqui e tal, fazer faculdade. Só que eu acho que tipo uns 2 meses antes do meu programa acabar, eu decidi assim, de última hora, cara, e se eu voltar pro Brasil? E decidi voltar pro Brasil. Foi muito difícil essa decisão. Porque, como eu falei, eu amava muito aqui, eu amava minha família, amava minhas amigas, amava a vida que eu tinha aqui, né, durante meu segundo ano de au pair. E foi muito difícil decidir que realmente isso aqui tinha chegado ao fim e que eu deveria voltar pro Brasil. Mas eu sentia no meu coração que eu não tava pronta pra ficar aqui, sabe? Que eu não deveria ficar aqui, que eu deveria voltar pro Brasil. E foi o que eu fiz. Voltei pro Brasil, fiquei acho que 6 meses no Brasil. Eu cheguei então em outubro, em 2022. E aí eu tive um choque de realidade muito grande, do tipo, caramba, eu sinto que eu não me encaixo mais aqui no Brasil. Amo o Brasil, amo minha família, é maravilhoso, sempre o tempo que eu tenho lá é sempre maravilhoso, mas eu nunca consigo me enxergar morando lá. Então quando eu voltei, eu tive esse choque de realidade do tipo, caramba, por que que eu voltei? Não me vejo morando aqui. E demorou muito pra mim decidir o que eu ia fazer, porque o meu foco, quando eu voltei dos Estados Unidos pro Brasil, era esperar os 2 anos pra fazer o au pair de novo aqui. Eu fui embora com esse pensamento. E quando eu cheguei no Brasil e eu fiquei pensando, caramba, eu vou ter que ficar 2 anos aqui, eu não tava aguentando mais. Eu não tava mais aguentando, eu tava tipo, caramba, eu não aguento mais ficar aqui. E eu comecei a procurar, enfim, intercâmbios, opções. Eu tava naquela época, acho que procurando muito também pra fazer voluntariado, né? Aquele work package, né? Workpacker, alguma coisa assim. Que você trabalha por moradia e alimentação, né? E eu queria muito fazer isso na Ásia, fazer na Coreia, né? Então eu tava pesquisando muita coisa sobre isso, só que no final das contas eu acabei indo fazer au pair na Holanda, vocês acreditam? Gente, eu fui fazer au pair, morei lá em Amsterdã durante 1 ano, foi a coisa mais louca da minha vida. Primeiro que foi completamente, as coisas só aconteceram, e quem tiver interesse de fazer au pair na Europa, deixa aí nos comentários, se vocês querem vídeos explicando como é que foi meu processo, como é que foi minha experiência, como que funciona o au pair na Holanda especificamente, porque foi a minha experiência, mas na Europa no geral, se vocês tiverem interesse, deixa aí nos comentários. Mas realmente aconteceu assim de uma forma mais natural e louca possível na minha vida, porque eu tava, como eu falei, surtada de ficar no Brasil. E como eu falei, eu cheguei em outubro, né? Outubro de 2022. Quando foi janeiro de 2023, eu já tava assim, subindo pelas paredes, tentando procurar opções. E foi aí que eu tava procurando o voluntariado na Coreia. Até tentei procurar, tipo, au pair na China, alguma coisa do tipo, né? Porque tem também o au pair na China, que eu pensei, cogitei na possibilidade por ser na Ásia, né? E, enfim, poderia ser legal. Mas eu fiquei tipo, cara, não quero isso, né? E aí eu comecei a procurar opções. E foi aí que eu já tinha meu perfil no Au Pair World, há muitos anos que eu tinha feito. E eu não sei porquê. Eu decidi, tipo, atualizar, né, o perfil. Montei lá meu perfil, falando da minha experiência aqui nos Estados Unidos. Botei umas fotos. Mas eu fiz assim, sem intenção. Juro pra você, assim, eu fiz só por fazer. Sabe assim, quando você, tipo, tá só... Eu não sei, eu só fiz o meu perfil. Acho que deu 2 dias, 3 famílias entraram em contato comigo, com esse perfil. E uma delas era da Holanda. E eu fiquei tipo, como assim, cara? Não tava, tipo, não era meu foco, né? Eu não tava pensando em fazer au pair, né, na Holanda. E aí eu comecei a conversar com essa família, né, com essa mãe que me mandou mensagem. E aí eu comecei a procurar o intercâmbio em si na Holanda. Comecei a ver a experiência das pessoas. Comecei a gostar da ideia, comecei a ver vídeos de Amsterdã e comecei a ficar pensando, cara, e se eu fosse pra Amsterdã? Gente, isso foi em janeiro, tá? Janeiro, fevereiro, eu não lembro exatamente. E eu só sei que em março eu fechei meu match, tá? Mas foi bem rápido, porque a gente conversou em um dia e acho que na mesma semana, tipo, 3 dias depois a gente fechou o match. Foi, tipo, muito rápido. E eu dei a sorte deles serem incríveis. Eu acho que foi a melhor experiência que eu tive na minha vida. Tipo, assim, foi incrível. Tudo foi incrível. Tive a oportunidade de fazer uma amizade incrível, que é a Juliana. E, tipo, a gente teve a melhor experiência lá. A gente foi pra show juntas, a gente teve
memórias incríveis. Eu me arrependo muito de não ter gravado, porque, tipo, eu queria ter essas memórias guardadas. Mas a gente teve experiências incríveis. Eu consegui levar a minha mãe pra ficar comigo. Ela ficou 6 meses lá comigo. E foi incrível, a gente teve uma experiência incrível juntas, a gente viajou, a gente foi pra Suíça, a gente foi pra Alemanha, a gente foi pra Londres, né? Então foi muito incrível. Eu fui pra Paris com a Juliana. Então, assim, simplesmente tive a melhor experiência com o meu programa na Europa, com o meu programa na Holanda. Eu sinto muita falta de viver na Holanda. A minha vida lá era incrível, eu fazia tudo andando, o povo andava de bicicleta, eu amava a cultura, eu comecei a aprender holandês, nunca nem me esforcei para aprender holandês, mas eu entendia basicamente tudo, eu falava muitas palavras em holandês também com as minhas crianças. Então, assim, eu tive uma experiência maravilhosa e tudo isso durou 1 ano apenas. E eu voltei pro Brasil de novo em maio de 2024. Eu fui em maio de 2023 e voltei em maio de 2024. E foi aí que, quando eu voltei, eu sabia que eu ia fazer o programa aqui nos Estados Unidos de novo. Eu voltei com essa ideia, né? Finalmente consegui iniciar o processo. Fiquei online. Eu acho que eu fiquei online talvez em novembro. Pra ser bem sincera, eu não lembro. Demorou um tempinho ali pra começar a aparecer família. Mas quando começou a aparecer bastante. Inclusive, a minha primeira família foi do Havaí. Cogitei sobre ir pro Havaí, mas não fui. Mas assim, apareceu bastante família no meu perfil. E eu tive a capacidade de escolher a pior família possível. Não vou falar assim tão mal dessa família, mas vai ter um vídeo falando especificamente só sobre o meu rematch. Então esperem, aguardem, vai ter esse vídeo aí. Mas eu entrei no rematch, troquei de família e é aqui que eu me encontro agora, nessa situação, de volta em Illinois. E eu vou fazer um vídeo também mais explicativo como está sendo a minha experiência aqui, como está sendo com essa minha família que eu tô. Então esse vídeo aqui realmente é só pra dar esse resumo sobre tudo isso que tem acontecido na minha vida, né? Pra realmente vocês entenderem um pouco e também pra ter guardado, né? Esse canal, eu quero que ele seja sobre o que eu tô vivendo, né? Eu coloquei, né, Ana sem roteiro, porque eu não vou trabalhar com roteiros. Eu quero chegar aqui, começar a falar e dizer o que eu tenho pra falar, ou mostrar o que eu tô vivendo. É sobre isso que eu quero que seja o canal. Então eu vou tentar ao máximo gravar tudo que eu tiver pra gravar, eu quero gravar. Então, por exemplo, eu tenho um show agora pra ir de K-pop. Claro, vai ter muito K-pop aqui, tá, galera? Quem não gosta de K-pop, sinto muito, mas vai ter muito K-pop. Claro, isso é só uma coisa, mas, tipo, tem várias outras coisas, na verdade, muitas coisas. Tem uns eventos grandes pra acontecer, que eu não vou falar ainda, porque eu não vou dar spoiler, mas se preparem, que é coisa grande, e vai ter muito conteúdo sobre isso. E eu tô muito ansiosa, tá? Só um spoiler, né? Tem a ver, assim, com a cultura asiática, né? E eu tô muito, muito ansiosa mesmo. Então, assim, vai ter muito vídeo. Eu quero ter pelo menos um vídeo por semana, como eu falei. Vai ter tour pelo meu quarto. Eu não sei se eu vou conseguir fazer vídeo de rotina com as crianças. Pra quem não sabe, né? Só pra dar uma contextualizada. Eu cuido de gêmeos atualmente. Eles têm agora 10 meses, né? Eles vão fazer um ano mês que vem. Pra dar um spoiler de uma das coisas que vai acontecer. Porque a coisa grande, eu não vou dar spoiler não, tá, galera? Vocês vão ter que esperar, porque vai acontecer só em novembro. E vai ter muito vídeo sobre. Mas uma coisa que eu posso dizer que eu vou fazer e que vai ter vídeo, eu vou fazer o Au Pair Weekend Class em São Francisco, no começo de outubro. Então vai ter vídeo sobre isso, eu quero gravar mostrando a minha experiência lá, tentar fazer amizades, porque eu sou péssima fazendo amizade, mas eu vou tentar fazer amizade, vou tentar gravar como é que vai ser a minha experiência, como é que vai ser os locais que a gente vai ir. Tô muito ansiosa pra São Francisco, eu acho que é um dos lugares que eu mais tô com vontade de ir aqui dos Estados Unidos, assim, de visitar. Então eu tô muito ansiosa, eu espero aproveitar bastante lá em São Francisco, gravar bastante pra vocês. Então é isso. E assim, o futuro, não sei o que vai acontecer. Vou deixar a vida me levar, viver um dia de cada vez. E quero estar podendo mostrar toda essa experiência pra vocês, toda essa jornada, independente de onde eu for, pra onde eu for.
eu quero poder estar aqui gravando, mostrando pra vocês. Por favor, deixa aí no comentário, gente, o que vocês querem ver. Porque eu vou tentar aqui realmente me engajar aqui. Vocês têm que me engajar aqui comigo também, né, gente? Então, assim, eu quero gravar, mas eu também quero saber o que vocês querem de conteúdo, entendeu? Deixa aí no comentário o que você teria interesse de assistir. Se você tem alguma curiosidade, se você tem alguma dúvida sobre o programa de au pair, deixa nos comentários que eu posso fazer algum vídeo sobre. Se vocês tiverem também qualquer dúvida, vocês podem me mandar mensagem no Instagram. Eu vou deixar meu Instagram aqui, né? Muito obrigada por assistir até aqui. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Esse é o Ana Sem Roteiro. Vai ser eu sendo eu, mostrando a minha vida. Sem roteiro. E é isso. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente. Tchau.